E se a gente pudesse salvar o planeta contando uma história de cada vez? Parece simples, né? Mas hoje a gente vai mergulhar no trabalho da Ciarte Palco para entender como essa arte, que é tão antiga, se tornou uma das ferramentas mais poderosas para a educação ambiental hoje em dia. Vamos descobrir como narrativas simples podem, de verdade, plantar as sementes da mudança. E tudo começa com um aviso bem dramático vindo de um lugar que ninguém esperava. Sabe quem disse isso? A própria Lua, num espetáculo de fantoches. E essas palavras fortes assim já dão o tom da urgência do que a gente vai conversar. Mas, afinal, de onde vem essa mensagem, esse aviso tão sério? A resposta está numa peça chamada Saco de Bichos. E olha, é uma apresentação que vai muito, mas muito além de só entreter a criançada. A premissa da história é fascinante. Imagina só, os animais da floresta, completamente encantados com a beleza da lua, decidem viajar até lá. Só que quando eles chegam, não encontram magia nenhuma. O que eles veem é um lugar desolado, só pó e pedra. E é nesse cenário que a lua, solitária, conta um segredo bem sombrio sobre o futuro do nosso planeta. O mais legal é que a peça mistura contos do Brasil e da África para criar uma fábula ecológica completamente nova. Mas olha que interessante, essa peça é só a pontinha do iceberg. Ela faz parte de uma visão de educação muito, muito maior. Não é só sobre contar uma historinha, sabe? É uma filosofia inteira sobre como a gente pode ensinar e aprender sobre o mundo. E o conceito principal por trás de tudo isso é o de ferramenta transversal. O nome pode parecer meio complicado, mas a ideia é genial. A contação de histórias não fica mais presa só na aula de português, não. Ela viaja por todas as matérias. E com isso, temas complexos como a sustentabilidade ficam muito mais fáceis de entender e, principalmente, de sentir. E aqui a gente vê esse poder todo em ação. Pensa comigo, na aula de ciências, uma boa história pode explicar o ciclo da água de um jeito que ninguém esquece. Em geografia, outra história ajuda a gente a entender o que é biodiversidade. Nas aulas de artes, inspira a galera a criar com sucata. E vai além, até na educação física, conectando todo mundo com a natureza. É a mesma mensagem importante, costurada em todo o aprendizado. Certo, a teoria é incrível, mas e na prática? Como é que a gente transforma isso em realidade? O Binho, lá da Ciarte Palco, compartilhou um tipo de kit de ferramentas do contador de histórias. E o melhor de tudo, são dicas super simples e que qualquer um pode usar. O primeiro passo, que é a base de tudo, é a escolha do livro. Segundo o Binho, se você pega uma obra como O Lórax ou A Árvore Generosa, por exemplo, você já tem um ponto de partida riquíssimo para falar de desmatamento, de consumo, de poluição. A história certa é o alicerce para construir toda a experiência. E aí vem a parte de botar a mão na massa, que é uma delícia. A ideia aqui é olhar para o que a gente chama de lixo e enxergar potencial. Uma meia velha pode virar um rio sinuoso, rolinhos de papel higiênico se transformam em árvores e tampinhas de garrafa viram peixinhos coloridos. O próprio ato de criar os personagens com material reciclado já é, por si só, uma aula de sustentabilidade. Mas não é só de visual que vive uma história, né? Para criar uma imersão de verdade, o Binho tem um lema que eu acho fantástico. História boa tem som. É o som que transporta a gente para dentro da cena. E não precisa de nada super elaborado, viu? Chocalhos feitos com sementes dentro de uma garrafinha, tambores com latas velhas, recorrecos artesanais. Com coisas simples, a gente consegue fazer o som do vento, da água correndo no rio, os passos de um animal na floresta e, de repente, todo mundo é transportado para dentro da narrativa. E essa mesma lógica do reaproveitamento vale para o cenário. Mundos inteiros podem nascer de materiais muito simples. Um lençol azul vira um oceano, folhas de jornal amassadas se transformam em montanhas gigantes e caixas de papelão viram uma floresta inteira. A imaginação é o limite. E essa frase do Binho, para mim, amarra tudo de um jeito perfeito. A conexão é direta, né? Se a gente consegue transformar o que era lixo em algo bonito, em arte, a gente também consegue transformar o descaso em cuidado, transformar atitudes que destroem em um compromisso real com o nosso planeta. Beleza, já entendemos o método. Agora, que tal a gente dar uma olhada na biblioteca de ideias? Vamos ver alguns exemplos de histórias que já existem e que podem ser usadas nessa missão de educar pelo cuidado com o meio ambiente. Se a gente focar na área de ciências, por exemplo, a conexão é muito clara. O Lorax do Dr. Seuss é praticamente uma aula sobre os perigos do desmatamento e da poluição.
As Cores do Meu Rio fala de forma super direta sobre a poluição da água. Já a História da Água consegue deixar o conceito do ciclo da água bem mais palpável e fácil de entender. E não para por aí. Indo para o campo das artes, o leque de possibilidades se abre ainda mais. Livros como História do Lixo ou sobre os 3 R's são perfeitos para a gente discutir reciclagem e consumo consciente. E um clássico como O Jardim Secreto nos lembra de algo fundamental: a importância da natureza para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental e física. Ok, então a gente já tem o método, já tem os recursos, os livros. Agora vem o passo talvez mais importante de todos. Como é que a gente transforma essa inspiração toda em ação? Como a gente encontra os momentos certos para plantar essas sementes de mudança? E olha que ferramenta prática e poderosa. Esse calendário dá um roteiro ao longo do ano. Ele mostra datas e marcos que podem servir de gancho para essas atividades. O Dia Mundial da Água em março, o Dia da Terra em abril, o Dia da Amazônia em setembro. Cada data dessas é uma oportunidade de ouro para contar uma história que faça sentido e que gere um impacto real. No fim das contas, a mensagem é essa, né? Simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. O impacto desse trabalho vai se somando. Pensa bem, cada história contada, cada fantoche feito de meia, cada som de chuva feito com sementes, tudo isso é uma pequena sementinha de consciência que está sendo plantada, só esperando para crescer e dar frutos. E é por isso que a nossa análise de hoje termina com um convite. Na verdade, uma provocação. A arte de contar histórias está ao alcance de todo mundo. E as histórias que o nosso planeta precisa ouvir são urgentes. Então a pergunta final não é só para professores ou artistas, é para cada um de nós. Qual história você vai contar para mudar o mundo?